Olá, estamos no ar com mais um Conexão HCI, o videocast do Hospital de Clínicas Ijuí, e hoje o assunto é Outubro Rosa, a campanha que se propõe a conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje, para falar conosco, nós trouxemos a médica mastologista, doutora Maria Cristina Biesdorf Preto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Marília. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui iniciando o nosso Outubro Rosa mais uma vez, que é esse mês de chamamento para as mulheres para a prevenção do câncer de mama. É um mês destinado a lembrar as que já estão na faixa etária de fazer os exames de rastreamento e aquelas que não chegaram ainda na faixa etária dos 40, 50 anos, a se alertarem com algum sintoma ou sinal diferente que elas estejam percebendo nas mamas. Certo. De acordo com um dado do Instituto Nacional do Câncer, em 2024 podem ser diagnosticados 70 mil novos casos de câncer de mama. Então, é um número bastante alarmante, né? E eu quero que a senhora comece falando sobre o movimento Outubro Rosa, a que ele se destina e a importância dessa campanha. Isso, só vou adicionar mais 3 mil casos, Marília, isso já se 73. Confirmou em 2023, foram 73.610 novos casos de câncer de mama, e a previsão para 2024 é essa, a estimativa é a mesma, talvez até um pouquinho mais, porque desde 1979 que se tem estas estatísticas populacionais, a curva da incidência do câncer de mama vem aumentando, né? E eu acho que o Outubro Rosa, que começou lá em 1990 nos Estados Unidos, com a campanha do Lacinho Rosa, depois foram fazendo corridas, com esse objetivo de alertar as mulheres para o câncer de mama, foi de fundamental importância para que se diagnosticassem mais casos de câncer de mama. Certo. E assim, quais são os primeiros sinais do câncer de mama? Como que a mulher ela consegue identificar esses sinais e buscar pelo diagnóstico quando necessário? Nós sempre queremos que esse câncer seja encontrado nos exames de rotina, que a mulher não sinta esse nódulo, né? Que ele seja encontrado em um tamanho antes de que ela venha a sentir um nódulo na mama dela. Mas caso ela venha a sentir alguma alteração ou perceber alguma alteração nas suas mamas, como que ela vai perceber isso? Um nódulo, ela vai apalpar um nódulo na mama, mais endurecido, que ela não tinha antes, que ela percebeu que surgiu. Às vezes até por coincidência elas comentam que bateram a mama e doeu, colocaram a mão e sentiram um nódulo e nos procuram por causa disso, pensando que tem a ver com o machucado da batida. Outro sinal importante também é a retração do mamilo, que é o bico da mama, ele sempre foi para fora e começa a ficar mais retraído, principalmente no movimento de elevar o braço na frente do espelho. Às vezes quando o braço está abaixado ele está normal e quando eleva ele retrai. É outro sinal de alerta. E um sinal de alerta também importante e que deve ser esclarecido é a saída de líquido do bico da mama, mas de forma espontânea. Não precisa apertar o bico da mama para saber se vai sair líquido. É muito frequente no consultório os pacientes nos procurarem comentando que apertaram o bico da mama no banho e saiu líquido. Esse sinal de saída de líquido, quando aperta, não tem importância patológica para nós. Nós só vamos valorizar a saída de líquido espontânea. Quando ela nota que ficou no sutiã, ficou na camisola de noite, quando dormiu, tem ficado manchinha de líquido no lençol ou na fronha. Esse sinalzinho de saída de líquido transparente ou cor de sangue do bico da mama
é o que deve ser valorizado, o que deve ser investigado. E outro sinal também que pode acontecer é a presença de uma ferida na mama, né, associada a um nódulo também, que a paciente também deve procurar esclarecer, saber o que é, não ficar pensando que é só um machucado, que é uma picada de aranha, tem que procurar ajuda. Nesse momento inicia uma investigação, né? E quais são os exames complementares que são necessários para ser feito um diagnóstico do Então, câncer de nessas mama? pacientes que vêm apresentando, nós temos 2 grupos de pacientes. As pacientes que vão fazer o rastreamento conosco, que são aquelas pacientes que fazem seus exames de rotina anuais, né? E que nós vamos encontrar nódulos que elas ainda não estão apalpando ou alterações que elas ainda não identificaram. Não necessariamente vai ter algum sinal, né? Na maioria dos casos não vai ter nada. Então tem esse grupo de pacientes de rastreamento e tem o grupo de pacientes sintomáticas. Nós temos 2 grupos de pacientes. Certo. E aí, quais são os exames complementares que vão trazer esse diagnóstico? Nas pacientes de rastreamento, em geral, a partir dos 40 anos, pode-se começar a fazer a mamografia associada à ecografia mamária, dependendo da densidade das glândulas mamárias. Nas pacientes com menos de 40 anos, não está preconizado o rastreamento com exames, mas o exame de palpação das mamas pode ser feito já pelo ginecologista. Certo. Existem fatores de risco para as mulheres que possam... quais são os fatores de risco para o câncer de mama nas mulheres? Marília, nós temos fatores de risco conhecidos já, antigos nossos, né? O principal deles é ser mulher. Somente 1% dos casos de câncer de mama vão ocorrer em homens. E outro fator de risco também é ter mais de 50 anos. Aumenta muito a incidência do câncer de mama entre 50 e 69 anos. Outro fator de risco é a nuliparidade, não ter tido filhos. Outro fator de risco é não ter amamentado, primeira gravidez tardia, primeira menstruação muito precoce e menopausa também muito tardia. Esses fatores de risco são aqueles antigos já, que todo mundo ouve falar há muito tempo. Mas nós temos também os fatores de risco ambientais e os comportamentais, que nos últimos anos foram comprovados por vários estudos que fazem muita diferença na prevenção não só do câncer de mama, mas de todos os outros cânceres, e também na recorrência daquele paciente que já teve um diagnóstico de câncer, para que ele não venha ter uma recorrência desse câncer. Esses fatores de risco comportamentais são muito importantes, vão ajudar bastante no tratamento da doença. Então, vamos falar sobre essa prevenção, né, que pode ser feita através dos hábitos, né, da mudança de hábitos no dia a dia. Um hábito muito importante que deve ser evitado e deve ser desestimulado é o consumo abusivo de bebida alcoólica. Em geral, mais que 2 doses de álcool por semana já se considera um consumo aumentado de bebida alcoólica. A manutenção do peso adequado também, né? O IMC abaixo de 24, acima de 24 já se encaminha para o sobrepeso, então manter um IMC, um peso adequado, né? A pessoa não precisa ser magra, magérrima, mas manter um peso adequado para a sua estatura. E outro fator de risco também modificável é a prática de exercício físico. Nos últimos anos, agora até no último Congresso Brasileiro de Mastologia, se bateu muito na tecla da prática de exercício físico. Ao não sedentarismo, praticar aquele exercício que você goste de fazer, que te dê prazer. Se é caminhar na rua, você vai caminhar na rua. Se é jogar vôlei, jogar futebol, você vai jogar futebol. Ter uma prática de exercício físico que te dê prazer.
E frequente, não adianta também só um joguinho no final de semana, tem que ser uma prática frequente. Certo, e quais são os recursos disponíveis para as mulheres que tiveram o diagnóstico do câncer de mama? Quais são os tratamentos que tem hoje para elas passarem por esse momento difícil? Antes de falar isso, Marília, eu queria frisar só um dado que até eu fiquei feliz. Hoje, todos os anos eu reviso os dados sobre câncer de mama e hoje lá eu não estou inventando isso, eu não tirei de um estudo isolado, isso está lá nos dados do INCA, que 16,4% das mulheres que têm o diagnóstico de mama vão morrer por causa da doença. Mas eu prefiro avaliar esse dado de outra forma, que 84% das mulheres que virão a ter o diagnóstico de câncer de mama ficarão curadas. Então, a grande maioria, 84% de chance de ficar curada de um câncer, é uma estatística muito boa. Esse dado é maravilhoso e eu acho que é isso que as mulheres têm que ter em mente. Porque esse dado do INCA é um dado populacional. O que isso quer dizer? Que vai englobar também aquelas pacientes que chegam para nós com um câncer já muito avançado. E mesmo juntando esses casos de câncer mais avançados, nós termos 84% de chance de cura, isso é espetacular, é fantástico. Perfeito. Essa era uma das minhas perguntas, depois dessa que eu te fiz sobre o tratamento, mas agora já me respondeu, então é tudo certo. Então, agora voltando, para minha outra pergunta, fala um pouquinho dos tratamentos, que são feitos em caso do câncer. O tratamento, basicamente, ele vai incluir a cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A cirurgia, na grande maioria dos casos, vai estar presente. Nós só não vamos operar aquelas pacientes que têm muitas comorbidades e que levar elas para uma cirurgia seria um risco muito alto. As outras pacientes vão ser submetidas à cirurgia. Aí, dependendo do tipo de cirurgia e dependendo do estadiamento da doença, essa paciente vai fazer ou não a radioterapia, que a radioterapia é para o controle local da doença. E a quimioterapia também, dependendo do tipo histológico do tumor, se ele responde a hormônio, se ele não responde a hormônio, se ele é HER2 positivo, se não é HER2 positivo. Juntando esses dados, mais o status menopausal da paciente, se ela é pré-menopausa, se ela é pós-menopausa, juntando o número de linfonodos acometidos, aí a gente vai decidir a quimioterapia dessa paciente e também os tratamentos que ela fará depois da cirurgia. Certo. Eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre como que funciona o serviço destinado a essas pacientes ali no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital de Clínicas Ijuí. Eu sei que elas passam por um acompanhamento multiprofissional e quero que explique um pouquinho sobre esse atendimento. Marília, nós somos muito afortunados aqui na nossa região de ter o Hospital de Clínicas de Ijuí, não só na oncologia, mas também na cardiologia, na cirurgia vascular, com toda essa alta complexidade disponível como nós temos aqui no hospital no interior do estado. Eu tenho certeza que a presença do Hospital de Clínicas de Ijuí é um fator modificador da sobrevida da população que pertence a toda a nossa coordenadoria aqui. Para o serviço de oncologia, especificamente, nós dispomos de radioterapia, com aparelhos bem modernos. Nós dispomos da medicina nuclear, isso num centro no interior do estado. Sim. Nós temos também no transoperatório a congelação com patologista quando é necessário. Tanto disponível para as pacientes que têm convênio, para as pacientes privadas ou para as pacientes do Sistema Único de Saúde.
Nós temos também no centro de radiodiagnóstico, aparelho de ressonância, mamógrafo digital. Quando a gente precisa fazer agulhamento mamário para retirar pequenos nódulos, microcalcificações, nós temos esse serviço disponível no HCI. A marcação do linfonodo sentinela por linfocintilografia também nós temos disponível ali no Hospital de Clínicas de Juí, que a marcação do linfonodo sentinela com a cintilografia diminui muito o risco de algum evento de anafilaxia, porque há um tempo atrás, quando a gente não tinha o serviço de linfocintilografia disponível, nós tínhamos que usar o azul patente, que é um corante e ele é potencialmente alergênico. Então, até nós fazíamos uma profilaxia com corticoide para evitar que desse uma reação alérgica na paciente. E hoje nós não temos mais essa preocupação porque a medicina nuclear, juntamente com fazendo a linfocintilografia para nós, diminui muito esse risco e beneficia muito as nossas pacientes. Então a nossa população está muito bem servida quanto muito privilegiada, a nossa população em geral. Ótimo. Agora, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo, chamando elas, né, para não deixarem para depois, para cuidar da saúde, e falando sobre a importância, né, de cuidar da saúde, e também para aquelas que porventura passarem por um câncer, por que elas devem acreditar que vai dar certo. Isso, Marília. Às vezes até eu comento no consultório que quando eu faço um diagnóstico, que na verdade a gente, dependendo do caso, a gente acha um tumor tão pequeno que eu digo, daqui um tempo, tu vai perceber que teve sorte em ter achado esse tumor tão pequeno na tua mama e tu vai ver que vai dar tudo certo. Então eu queria deixar essa mensagem, que o câncer de mama é curável em mais de 84% dos casos, que isso é uma notícia fantástica, que a gente tem que pensar nesse dado. Se a gente não acreditasse nesse potencial de cura do câncer de mama, não tinha tanta gente envolvida com a oncologia, trabalhando com isso, como nós mastologistas que só trabalhamos com a mama. E nos últimos anos o tratamento do câncer evoluiu muito, cada vez mais o tratamento é personalizado. As pacientes HER2 positivo, que há uns 15, 20 anos atrás morriam porque não se tinha um tratamento específico para esse tipo de câncer, hoje ficam curadas também porque nós temos várias medicações disponíveis para tratar especificamente o câncer HER2 positivo. Então não há motivo para ter medo do câncer de mama. Se você descobriu alguma alteração, vai atrás, o seu câncer é potencialmente curável. E mesmo naquelas pacientes que são pacientes metastáticas do câncer de mama, nós temos aqui em Juí, que a nossa cidade é uma cidade pequena, pacientes pela academia, pacientes aí pela rua que são metastáticas há mais de 5 anos, tem umas há mais de 10 anos, gozando de uma vida maravilhosa, uma vida produtiva, uma vida saudável. Então não tem que ter medo, não tem que pensar que é o fim da linha e tem que procurar ajuda, tem que procurar assistência. Então tá, doutora, muito obrigada pela sua entrevista. E acho que com muito otimismo, né? A gente muito otimismo. Antes de começar, eu te disse que eu fiquei feliz com os dados que eu encontrei. Então é isso. A gente reforça, né, que o Hospital de Clínicas é apoiador da campanha Outubro Rosa, e através dos nossos profissionais, né, principalmente, a gente vai levando essa mensagem para as pessoas da nossa população. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço. E obrigada a quem nos assistiu até agora. Até o próximo.